Vamos conversar sobre características da vida de quem emagrece, de quem mantém o peso, de quem está em busca disso. Será que é difícil? Será que é fácil? Quais são os pontos fáceis? Quais são os pontos difíceis? Existe ponto difícil? Será que é difícil, então, emagrecer? Acho que não. Bom, pelo menos não deveria. Muito bem, vamos deixar o pessoal entrar. Já pessoas conhecidas entrando, que eu não conhecia, mas que agora eu já sei que farão parte da minha rotina nas próximas semanas. Bem-vindos todos, bem-vindos todos. Eu vou colocar aqui rotinas no emagrecimento. Bem-vindos, bem-vinda. Emagrecimento. E no dia... Já digo que uma live top hoje. Putz, legal demais. No dia a dia. Já aviso que live top hoje. Muito bem, bem-vindos. Sabe que hoje é um dia normal. Hoje é um dia normal. Boa tarde, direto de Londres. Boa tarde, direto do Brasil, sul do Brasil, conexão Brasil-Londres. Hoje é um dia normal. Tá, Marcelo, o que tem nisso? É que um dia normal, como é que é um dia normal? Um dia normal é um dia imprevisível. Um dia normal, como é que é o normal? O normal é sempre imprevisível, né? O normal legal, o normal da vida é legal. É assim, é cada dia fazer uma coisa, é viver. E o mais legal da vida é eventualmente não saber o que vai acontecer. Isso é uma coisa legal. Eu gosto de ter períodos mais tranquilos e períodos mais agitados. E todo mundo, mesmo tu que talvez não goste, presta muita atenção. Hoje eu estou demais, hoje eu estou inspirado, trabalhei bastante, liberei agora há pouco. E então eu gosto. E tu que talvez tu não goste, mas a vida te oferece essas coisas, não adianta. A vida oferece mudança na rotina. E quando a gente não está acostumado com isso, não está preparado, não cultiva isso, quando a vida nos atropela, assim, traz uma situação inusitada ou inesperada, se a gente não está acostumado com isso, a gente reage mal, né? Então, assim, já há algum tempo eu me organizei com essa... de entender, assim, que a vida varia, né? Varia, as coisas que acontecem na vida variam. E hoje em dia eu tô bem treinadão para reagir bem quando a vida dá umas rasteiras, assim, em todos os sentidos. Mas hoje eu quero falar, assim, que eu me planejei para uma coisa hoje e reagi de uma forma quando ela deu errado. E quando nas minhas vidas passadas, lá antigamente, a minha brincadeira quando eu falo das vidas passadas é porque eu já mudei de profissão várias vezes e dentro da medicina eu já mudei a área de atuação várias vezes. Então eu fico brincando assim de várias vidas em uma só e vou construindo uma vida nova conforme eu sinto a necessidade de adaptação, de viver melhor. Então por isso que eventualmente quem chega aqui me vê falando sobre vidas passadas, eu não estou falando nada esotérico, é uma brincadeira quando eu digo que eu vivi várias vidas dentro de uma só. Então é uma brincadeira. E certamente quando eu passava por qualquer intempérie, sem ter o preparo que eu tenho hoje, eu ficava frustrado ou ficava mal-humorado. E com relação à alimentação, então, com relação à comida, nossa senhora, eu era o gordinho assim, ó, que se não tinha o almoço na hora certa, eu ficava muito mal, ficava mal-humorado, não me sentia bem. Se eu não comesse de manhã ali o meu ritualzinho, eu ficava mal-humorado, não ficava bem. Tinha os meus mimos, as coisinhas que eu gostava, assim. Então, com relação à refeição, essa era uma das coisas que eram muito regulares na minha vida. Era tudo previsível, muito regular. Claro, era uma baderna. Nas minhas vidas passadas, quando eu não cuidava do peso, não cuidava da saúde, comia o que quisesse, e tanto faz, tanto fez. Passei dos 90 quilos, fiquei diabético, hipertenso. Bom, naquela época eu não dava bola, mas eu tinha minhas exigências, assim, o almoço na hora certa, tudo certinho. E se alguma coisa dava errado,
A minha reação era muito ruim, assim, muito ruim. Ficava frustrado, ficava irritado, ficava mal-humorado. E não me sentia bem, não me sentia bem. Já contei algumas vezes que eu passava mal, realmente. Eu já contei em detalhes, uma outra hora eu conto de novo em detalhes, que eu passava mal, se por exemplo, se eu tinha planejado ou se eu estava acostumado a comer alguma coisa no meio da manhã e eu não comia, eu passava mal. Eu tomava vários remédios, né? Com 20 e poucos anos eu tomava vários remédios. E um dos remédios que eu tomava era atenolol, e ele era justamente porque eu passava mal. Se eu não comia, eu tinha um ataque à arritmia, meu coração ia a 200, ia a 180, eu passava mal. E aí, como ninguém sabia por que eu tinha aquilo, eu tomava o atenolol para controlar o coração, porque ele disparava se eu não comia. Hoje se sabe bem por que é isso. Mas, então, eu reagia muito mal, tanto na parte comportamental, eu ficava mal-humorado, ficava bravo, não curtia, tá? Se alguém se atrasasse, se eu me atrasasse, eu como médico, assim, um atraso, de repente uma cirurgia, alguma coisa assim, caiu o meu rendimento e eu ficava mal-humorado. Voltando agora diretamente para 2021, o que eu me dei conta que eu fiz? Hoje foi um dia normal, como eu disse, e dentro do normal acontecem várias coisas imprevisíveis, que hoje eu estou bem preparado para isso. Eu espero te ensinar e te ajudar a ficar também bem preparado, para que as rotinas imprevisíveis da vida não te gerem mais desconforto e nem efeitos negativos. Mas hoje eu não tomei café da manhã, porque não tomei café da manhã. Tomei um café bebido, assim, só um café preto. Às vezes eu como, às vezes não como. E aqui nisso que eu vou falar agora mora o que eu quero trabalhar com vocês hoje. Porque tem conceitos aqui importantes para a gente conseguir entender o que acontece no emagrecimento definitivo, como é que é a rotina da vida de quem é magro e agora só curte a vida sem se preocupar com a balança, né? Então, hoje às vezes eu tomo café, às vezes eu como omelete ou não, às vezes eu como fruta ou não, às vezes eu como o que sobrou da comida ou não, ou às vezes a Sabrina faz uma receitinha, um pãozinho, uma coisinha, uma bolachinha dessas coisas que a Sabrina faz com farinhazinha de coisa, assim, tá. De vez em quando eu como aquilo ali, e de vez em quando não. Aqui tem uma grande coisa que eu vou voltar para falar já em seguida agora. Às vezes eu como, às vezes não. E hoje eu não comi, tá? Aqui tem um conceito importante que eu vou explicar tudo e depois vou voltar nessa minha fala, tá? Às vezes eu como, às vezes não. E hoje eu não comi. E hoje eu saí de... Já vou explicar. Tá. E hoje eu fui trabalhar, fui para o consultório, tinha alguns compromissos ali, tinha os pacientes para atender, depois que eu atendi tinha alguns outros compromissos, mas daria tudo certo para eu chegar em casa, cumprir todos os meus compromissos e chegar em casa meio-dia e pouco, meio-dia e meia, meio-dia e pouco. Tá? Era o que estava planejado. E a Sabrina, minha esposa, mãe dos meus 3 filhos, a Sabrina eu já tinha deixado dito, vou almoçar em casa. E ela organizou tudo para que a gente fosse almoçar. Maravilha. Só que o que acontece é que não deu. Eu saí sem tomar café da manhã, e às vezes eu tomo, às vezes não. E eu voltaria para almoçar meio-dia e meia, mas não voltei. Segui trabalhando até 2 da tarde. E eu cheguei em casa, claro, já estava tudo organizado em casa, todo mundo já tinha almoçado, os guris estavam em aula já, né, aula online. E aí eu disse, a Sabrina não estava em casa. Disse, faz 200 anos que eu não como ovo. 200 anos que eu não como ovo. Homem sozinho em casa ali, os guris no quarto lá. Aí eu peguei e fiz omelete, então, bati um ovo ali. Ali tinha 4 ovos. Fiz ovo. Botei a frigideira com um pouquinho de manteiga ali, só para não colar. E fiz uma bananinha dourada na manteiga com uma canelinha, que fica incrível, e botei bacon na air fryer. Coisa de homem, né? Ficou pronto em, 10 minutos, pronto. Tem homem que cozinha muito bem, né? E mulher que cozinha mais rápido. Coisa de, então, preguiçoso, vamos dizer assim. Ou prático, prefiro dizer que eu fui prático. O que acontece? Primeira coisa, existe uma caricatura, a primeira grande coisa é que existe uma caricatura que quem vai emagrecer só come ovo. É a primeira grande coisa. E eu há 200 anos não comia ovo. Às vezes eu como mais ovo, às vezes eu como menos ovo. Isso é uma outra coisa que eu quero falar.
Às vezes eu como mais ovo, às vezes eu como menos ovo. Agora mesmo fazia muito tempo, 200 anos que eu não comia ovo. Né? Bacon é um espantalho das rotinas alimentares, né? A gente tem medo, não sabe se come, se não come, não come. Na verdade, bacon é barriga de porco, é uma carne temperada, sabe? No final não é nada de ultraprocessado, né? Pelo menos os artesanais como aquele ali. E aí fiz essa refeição simples, barata, rápida, que eu não comia há muito tempo. Mas aquilo me fez lembrar de várias coisas. Aí os guris me roubaram as bananas, roubaram o bacon, o Dante veio e roubou o bacon ali. Mas tudo bem. Esse evento fez eu me lembrar de várias coisas da minha trajetória no emagrecimento, na manutenção do peso, na rotina de uma pessoa comum que não engorda, porque hoje eu dei alta para uma paciente e disse para ela, agora é só viver a vida, não precisa mais te preocupar com peso, né? E eu me lembrei assim, que a gente pode ter uma rotina alimentar absolutamente requintada, refinada, variada e cara se quiser. E por muito tempo a minha rotina alimentar foi assim super rebuscada e tudo. E ao mesmo tempo uma pessoa pode ter o mesmo resultado, absolutamente o mesmo resultado, tanto no peso quanto na saúde, com uma rotina alimentar barata, simples e não tão variada. Que diferença faz, Marcelo? Não faz diferença nenhuma. Nenhuma diferença. Então, hoje em dia, assim, claro, tu vais me ver comendo um bom corte de carne, com temperos, uma coisa mais demorada, requintada. Pô, vai ver seguido isso. Mas eu vou te dizer assim, sinceramente, a nossa rotina alimentar em casa, ela é muito tranquila, sabe? Muito tranquila. Uma salada, aí a gente tem ali 2, 3, 4 saladas que gosta de comer. Teve épocas que eu comia muito mais salada e muito mais variadas. Preste atenção porque eu tô largando aqui para vocês um detalhe que pode não se dar conta. E quando der conta vai ver como abre um caminho, né? Comia mais saladas, mais variadas. Hoje em dia eu tenho comido bem menos salada, menos variada. Provavelmente daqui um pouco já me dá vontade, eu já como mais salada, mais variada. Aquela bananinha frita na manteiga ali, teve uma época que eu comia muito frequentemente. E agora fazia um baita tempo que eu não comia. Bacon a mesma coisa, ovo a mesma coisa. Qual é a coisa legal? A coisa legal é que, e se eu tivesse tomado café da manhã e almoçado ao meio-dia? E se eu tivesse feito isso? Bom, teria sido um conjunto na rotina alimentar diferente do que foi. E aí, será que eu comeria ou não de noite? Acho que sim, acho que não. Talvez sim, talvez não. Mas como explicar para uma pessoa que tenta controlar o peso, baseando o controle do peso, o emagrecimento e o controle do peso, no cálculo calórico, do total calórico, numa rotina tão imprevisível e aleatória como essa que eu citei agora? Marcelo, vai tomar café da manhã amanhã? Não sei. Tu vai almoçar? Não sei. Tu vai jantar? Não sei. Tu vai comer de tarde? Eu também não sei. Eu não sei nada. E o que é importante saber disso? Não interessa, porque não faz a menor diferença. Porque há 10 anos o meu peso não muda. Isso, para quem terminou o emagrecimento, como eu agora, é uma maravilha. E tu quer dizer uma coisa? Para quem vai começar o emagrecimento, são 2 maravilhas. 2 maravilhas. Porque pensa bem assim, Pensa bem. É que as coisas têm que fazer sentido na tua cabeça, tem que aprender, tem que entender. Mas, por exemplo, se eu acabei de falar que não interessa, e aí tu me diz assim, mas Marcelo, eu não consigo ficar um tempo maior sem comer, o que eu vou te dizer? Não interessa, não faz mal, faz diferença. Eu acabei de falar que se eu comer 1, 2, 3, 4 vezes não faz diferença, se eu comer no meio, não comer no meio, não faz diferença. E se tu quer saber num primeiro momento, quem aprende a emagrecer comigo, eu nem digo para pular nenhuma refeição, não digo. Mas não faz diferença, né, Marcelo? Se eu quiser pular, também pode. Também pode, mas tu precisa aprender comigo que não faz diferença. Porque não são essas as variáveis que vão determinar se a pessoa vai emagrecer ou não. E nem são essas as variáveis que vão determinar se a pessoa vai ficar magra ou não. Na verdade, eu quero mostrar com a minha rotina caótica e irregular que qualquer pessoa que aprenda a emagrecer do jeito certo consegue emagrecer. Porque qual seria a limitação de uma pessoa? Eu não gosto de ovo. Eu passo 1 milênio sem comer ovo. Eu não como bacon. Bom, não precisa comer bacon, passo 1 milênio sem comer bacon. Marcelo, mas eu adoro
omelete com bacon. Pô, então tu pode comer, não tem problema. Marcelo, eu não consigo ficar sem carboidrato. Pô, eu acabei de te mostrar que eu comi banana. Ah, não, Marcelo, mas eu não... Qualquer coisa que tu falar vai estar errada. Por quê? Porque dentro dessa aleatoriedade, olha que termo estranho, né? Uma aleatoriedade organizada, a gente consegue jogar qualquer capacidade de uma pessoa e qualquer limitação dela e fazer trabalhar a favor do emagrecimento. Essa é a beleza de se entender como a fisiologia funciona e como organizar uma rotina capaz de se adequar à vida da pessoa que está sujeita a intempéries e irregularidades. Imagina assim, imagina que eu estivesse dependendo de seguir uma rotina alimentar bem assim, Marcelo perdeu bastante peso, no total vamos dizer que eu perdi 25 quilos no total, tá, Marcelo perdeu bastante peso e para manter o peso agora, como é que o Marcelo faz? Para manter o peso, o Marcelo faz, muito exercício. Mentira, nesse momento agora, desde quando? Desde agora o último lockdown que teve, faz umas 3 semanas, faz umas 3 semanas que eu sou um cara sedentário. Vocês me veem na internet direto ou eu estou trabalhando no consultório sentado, tá? Não tenho ido caminhando para o consultório, estou nesse momento agora da vida sedentário. Para quanto variou o meu peso? Nem 1 quilo a mais, nem 1 quilo a mais. Agora no início do ano eu estava fazendo crossfit direto, todos os dias, sem falha, mais exercício do fim de semana que eu botar até nos stories. Para quanto variou o meu peso? Para nada, meu peso é o mesmo. Outro ano, fiquei um ano inteiro praticamente sem fazer grandes exercícios. E um outro ano eu caminhei bastante. Para quanto variou o peso? Para nada, o meu peso é sempre o mesmo. Tá, então parei. Então se o cara faz exercício ou não faz exercício? Se é mais intenso ou menos intenso? Se come ou não come? E se come gordura ou carboidrato? Ou se come 2, 3, 4 vezes ou uma vez, nada varia o peso? Como tu explicaria isso? Tu que está me conhecendo agora, que está chegando no Instagram, que está buscando emagrecer definitivamente, como é que tu explicaria isso? Só com o que tu conhece da vida do emagrecimento antes de me conhecer, como é que explicaria que é possível uma pessoa... Não, o Marcelo tem história familiar de sobrepeso e obesidade, história pessoal de sobrepeso e obesidade, emagreceu uma quantidade de peso que não é desprezível, quase 25 quilos. Isso faz mais de 10 anos, ele nunca mais engordou, não fez bariátrica e, no entanto, tem uma rotina caótica e mais. As pessoas que aprendem a emagrecer com o Marcelo seguem essa mesma loucura e dá certo para todo mundo, para mulher, para homem, para pessoa de mais idade, de menos idade. Como é que explicaria isso pelas regras do que a gente já sabe fazer no emagrecimento? Vocês entenderam que existe um mundo inteiro, um universo gigante dentro do emagrecimento, da manutenção do peso, que nunca foi nos explicado? Vocês entenderam isso? A Márcia estava perguntando ali sobre a questão que eu expliquei sobre gordura e carboidrato. Hoje eu sou Marcelo Cardoso, um adulto jovem, saudável, magro. Gravem isso. Hoje eu sou um adulto jovem, saudável, magro. Hoje eu posso dizer, assim como eu disse para Raquel, que é a mulher que eu dei alta para ela hoje, dizendo para ela, vai viver a tua vida, não te preocupa mais com a balança, não tem mais como engordar. Hoje eu posso dizer assim, hoje eu não engordo nem se eu não fizer exercício, e hoje eu não engordo nem que eu misture gordura com carboidrato, mas precisa ter um pause na live gigante para entender que uma coisa é emagrecer e outra coisa é manter o peso, e a gente precisa dominar essas variáveis. Uma coisa importante no emagrecimento, como eu expliquei lá na maratona do emagrecimento, uma coisa importante no emagrecimento é que o emagrecimento depende de variáveis que são biológicas, bioquímicas, e que respondem a uma abertura cognitivo-comportamental, comportamento, o jeito da pessoa se comportar, entender a vida, maravilha. E lá na obesidade existe uma condição onde a gente é muito mais capaz, bioquimicamente, onde a gente é muito mais capaz de armazenar energia na forma de gordura do que é capaz de ir lá retirar essa gordura armazenada e queimar, que é o emagrecimento. Na obesidade isso é difícil, porque a gente tem uma condição de armazenamento muito mais exacerbada do que a capacidade de queimar. Naquela condição lá, na obesidade, se a gente oferta energia abundante na forma de carboidrato, a gente aumenta muito a disponibilidade de glicose e aumenta a concentração de insulina no sangue, o que nos bota num momento ótimo para gerar armazenamento. E isso é bom.
e isso é bom. O problema é que entregar gordura, lembrem, eu comi bacon e comi banana na manteiga, isso é gordura com carboidrato. Essa gordura está chegando na minha corrente sanguínea e no meu fígado na vigência de insulina alta. Isso faz com que o corpo armazene tudo, o carboidrato e a gordura. Isso lá numa pessoa que está lutando contra o peso é dramático, não vai proibir o emagrecimento. Eu posso dizer assim, ó, a pessoa que come isso que eu comi agora no almoço e está buscando emagrecimento, vai estar jogando contra o emagrecimento, jogando contra, porque vai estar criando um ambiente hormonal de armazenamento, quando comeu bastante caloria junto com carboidrato, e vai dificultar muito o uso da gordura armazenada por estar comendo gordura junto com esse conjunto que deixa glicose e insulina alta. Não vai perder. Só que como é que isso não me engorda? Isso não me engorda por motivos gigantes, que eu teria que ter aulas e aulas para explicar para vocês, e essas aulas estão gravadas lá no curso, então quem está aqui já viu que vai aprender lá depois, mas o que eu posso dizer assim, simplificadamente para vocês aqui, é que hormônios que controlam a fome, a saciedade, a ansiedade mudam o meu comportamento e o meu metabolismo frente ao que eu estou comendo. E no momento em que eu como aquilo ali, eu aumento o meu armazenamento, mas eu tenho hoje a condição de ir lá sacar o que eu armazenei e consigo queimar. Uma coisa que eu enquanto obeso e tu enquanto estava sobrepesado também não consegue fazer. Então eu hoje, olha, resumindo a história, eu hoje crio um armazenamento que eu sou capaz de queimar. Por isso que hoje tanto importa se eu como ou não como e pouco importa se eu estou tendo um consumo calórico maior e se eu estou tendo insulina mais alta quando eu como ou não. Agora não interessa, porque agora essa glicose que eu consumo, ela tem um final, ela tem um lugar para onde ir. E essa gordura que eu armazeno, eu consigo queimar ela de uma maneira muito fácil. Por isso o emagrecimento deve ser um evento biológico, e se o emagrecimento for um evento biológico de maneira adequada, a manutenção do peso ela é automática. Qual é a minha dificuldade hoje de manter o peso? A minha dificuldade é zero. Qual é a dificuldade da Raquel, da Karine? Qual é a nossa dificuldade de ficar magro? É nenhuma, porque a gente usou a nossa própria biologia para promover o emagrecimento. Certo? A nossa própria biologia. E se o emagrecimento definitivo e a manutenção do peso são eventos biológicos e a gente não trapaceou, a gente jogou as regras do jogo, bom, a gente não vai engordar nunca mais. E só para quem já emagreceu, isso para quem está emagrecendo de maneira correta. Agora, enquanto tem bastante peso para perder, misturar gordura com carboidrato não é legal. E tirar todo o carboidrato e nunca mais comer, que é um erro clássico, fazer low carb eterna, tirar todo o carboidrato e nunca mais comer, fazer jejum para emagrecer, nunca mais comer, isso está tudo errado. Cada coisa tem o seu momento. A pessoa pode usar jejum intermitente para emagrecer? Pode usar. Precisa? Não. A pessoa pode fazer low carb para emagrecer? Pode usar. Precisa? Não. A pessoa pode fazer dieta cetogênica para emagrecer? Pode fazer. Precisa? Não. Precisa entender como o jogo funciona. Precisa fechar, organizar o conhecimento e entender. Tem uma aula clássica do curso lá no domingo, que é o controle do peso de longo prazo, que é sempre domingo de manhã, que eu explico essa explosão total, assim, para entender como é que faz. Ali a gente entende assim, ó, que hora é para fazer jejum, que hora dá para fazer jejum, que hora se come carboidrato, que hora dá para comer carboidrato. Sabe o que eu estou contando? Quem tem para perder 5 quilos, teria que usar estratégias específicas, assim, de descobrir o seu melhor momento de colocar carboidrato, tirar carboidrato, tá? Carboidratos do bem sempre, até porque farinha e açúcar não são carboidratos, são ultraprocessados, são glicose acelular. A gente não consome glicose acelular, a gente come comida. É um ser vivo que tem carboidrato. A gente não come farinha. Farinha é uma forma de glicose acelular. A gente sempre que consome glicose está dentro de uma célula viva. Muito bem, muito bem. Tá? Então a gente varia muito a rotina. Por que é importante isso que eu falei? Por quê? Porque tem muita dona de casa, tem muita empresária, tem muito empresário, tem muito, sei lá, pessoa da vida, pessoa comum, que me diz assim, ó, pô, tava indo bem, só que aí eu tive um problema, eu perdi o foco, eu não consegui controlar, acabou que eu não comi, acabou que eu descontei na outra refeição. Tu pode entender agora ou não entender.
Mas se eu pular uma refeição e se eu por acaso descontar na outra refeição, tô ansioso, tô comendo uma na outra refeição, o que acontece com o meu peso? Nada também. Então, por isso que é importante entender como tudo funciona, para a gente entender que o emagrecimento correto, e isso traz, isso é saúde metabólica, faz com que a gente possa ter uma vida real. Esses dias, acho que foi ontem, eu estava comentando assim, que eu me orgulho de dizer que ninguém precisa ser Superman, nem super mulher, super homem, nem super mulher para emagrecer definitivamente e nunca mais engordar e ter saúde. Porque na vida a gente vai ter o filho com febre, vai ter o atraso no trabalho, vai ter a cobrança, vai ter as coisas que dão bem, as coisas que dão mal, as coisas que dão errado, vai ter problema no trânsito, vai ter um monte de problema na vida. Imagina a gente ter o poder de matar a fome, se alimentar de maneira satisfatória, saudável, gostosa, como quiser e nunca mais engordar a despeito dos problemas da vida. Nossa, é assim que é o emagrecimento definitivo. Quando a gente pode ser normal. Sabe que às vezes vocês pensam assim, não, para o Marcelo é fácil, porque o Marcelo tem uma vida, como é que vocês pensam que é? Minha vida é normal, como a de vocês, eu sou igual. Eu tenho obrigações, tenho horários, tenho família, tudo igual. E as coisas dão certo, as coisas dão errado, tem que trabalhar mais, tem que trabalhar menos, tem folga, não tem. E na aleatoriedade as coisas sempre dão certo. É assim que vocês têm que buscar emagrecer, certo? Misturar gordura com carboidrato engorda um monte. Como é que o Marcelo come e não engorda? Eu expliquei no começo da live. Depende de como a gente emagreceu e depende de como é que está a nossa saúde metabólica. Tá? Eu digo isso porque eu começo a explicar as coisas aqui para vocês e parece tão claro e existe um mar de informações por trás disso. E eu tenho medo, entre aspas, de que com o que eu falo para vocês ficarem tomando condutas loucas sem entender o que está por trás. Obviamente eu não consigo vir aqui no Instagram e ensinar como eu ensino no meu consultório, como eu ensino um por um, como eu ensino os alunos do curso que conseguem parar uma aula, tirar dúvida, me mandar dúvida e eu responder. Aqui é o Instagram. Quanto eu consigo passar no Instagram? Quanto vocês acham que do meu cérebro está no Instagram? Eu diria o quê? 5%? 10%? No Instagram tem 10% do que eu gosto, do que eu sei fazer, 10% jogado lá, salpicado de maneira aleatória. E eu fico falando aqui, eu fico com medo que vocês fiquem tomando condutas baseadas no que eu falo no Instagram. E existe um mundo da medicina que está por trás me amparando, que o Instagram não mostra. Isso a Globo não mostra, isso o Instagram não mostra. Então saibam, essas coisas vão funcionar quando vocês entenderem o todo. Não fiquem tomando condutas isoladas, baseadas no que a gente está escutando aqui no Instagram, porque o Instagram é uma porção do que existe dentro da minha cabeça e está jogado lá no feed, conforme eu penso e conforme eu escrevo, 10% de maneira não organizada como deveria, tá? Então, pelo amor de Deus, eu consigo te ajudar a emagrecer definitivamente, mas não fica só botando as coisas que eu falo aleatoriamente no Instagram em prática, porque eu não posso me responsabilizar por 10% do que eu sei, interpretado por alguém para quem eu não expliquei nada, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Tá? Por favor, precisa entender os negócios. Tá? É por isso que 200 vezes eu falo da importância de investir e adquirir o curso, participar do curso para eu poder ter a chance de explicar os 100% e não os 10%. E de maneira organizada e não aleatória. Eu não posso simplesmente dizer que com o que eu largo aqui no Instagram, vocês ficam prontos para ter uma vida top. Certamente muita gente consegue bons resultados com orientações genéricas. Mas qual é a chance disso no longo prazo? Não se sabe. A menopausa atrapalha um pouco. Mas não é tanto. A menopausa atrapalha. Tem algumas variações hormonais que acontecem na menopausa. A menopausa não é um evento único, assim, que por si só já determina alterações danosas, assim. Eventualmente a mulher pode passar pela menopausa e não ter nenhum efeito deletério e ficar bem, sabe? Mas tem eventualmente predomínios hormonais, com predomínio da testosterona, que pode ter problemas, assim. Eventualmente pode até ajudar, e pode ser dramático, com perda de massa magra, com perda de libido, com baixa do metabolismo. Mas o emagrecimento definitivo ele acontece na menopausa.
Os hormônios sexuais são uma parte importante Os hormônios sexuais são uma parte importante do emagrecimento, porque os hormônios que emagrecem a gente, os hormônios que realmente produzem emagrecimento, mexem em vários outros hormônios, inclusive nos hormônios sexuais. Então tem um jeito de emagrecer que vai depender lá dos hormônios sexuais. Mas a menopausa não é um fator determinante, assim como o uso da pílula anticoncepcional por si não é um fator determinante para o emagrecimento. Eventualmente, tanto a menopausa quanto o uso da pílula anticoncepcional pode atrapalhar no finalzinho, assim, nos últimos quilinhos, sabe? Nos últimos quilinhos, talvez. Mas, digamos que uma mulher de 1,60 m tem 86 quilos. Ela consegue baixar dos 70, independente da menopausa. Ela vai ficar com 60, com 59, com 57 ou vai ficar com 68? Bom, talvez a menopausa mexa nesse ajuste fino, assim, tá? Talvez. Mas o anticoncepcional é a mesma coisa. A mulher consegue emagrecer, uma adulta jovem de 28 anos que toma anticoncepcional. Ela tem 1,60 m e 92 quilos. Com o anticoncepcional, ela vai emagrecer. Vai baixar de 70 quilos. Vai ficar com 66, 65, 62, 59, não sei. Talvez o ajuste fino vai depender dos hormônios, como é que vai estar, porque o anticoncepcional mexe demais nos hormônios sexuais. Isso às vezes é muito ruim, mas às vezes não. Então tem que saber, tá? Mas realmente dá para emagrecer até mais na menopausa, dependendo do predomínio hormonal da menopausa. A menopausa é um evento complexo, não tem só um tipo de mudança na menopausa. Então tem pessoal dizendo aqui perde 30 quilos, 18 quilos, muito mais, mesmo dentro da menopausa. O emagrecimento definitivo, os hormônios que determinam o emagrecimento, eles não são relacionados especificamente aos hormônios sexuais. Na verdade, a mudança ela é metabólica, tem a ver com hormônios tireoidianos, tem a ver com adrenalina, noradrenalina, tem a ver com cortisol, tem a ver com glucagon, um monte de hormônios, e os hormônios sexuais estão junto ali, mas não são determinantes dos últimos. Agora, realmente, os últimos são os mais difíceis. Eventualmente, os últimos são os mais difíceis e eles ficam esperando alguma atitude nossa, assim, seja de variação nos protocolos que induziram o emagrecimento, seja na persistência num protocolo correto, porque o quanto a gente tem que perder quando é o último quilo, os últimos 2, 3 quilos, proporcionalmente ao que a gente já perdeu e proporcionalmente ao que realmente vai ficar, porque a gente não vai ficar sem gordura no corpo, né? A gente vai ficar com um percentual de gordura no corpo, seja 10%, 14%, 18%, a gente vai ficar com um percentual de gordura. O que falta, quando é muito pouco perto ao que vai ficar, prejudica muito, dificulta muito o emagrecimento. Então a gente tem que adequar, comportamento adequado pelo tempo adequado. E aí tem que ver caso a caso, né? Caso a caso. Tá? Vocês são todos convidados para participar. Agora há pouco eu botei nos stories ali que tem as últimas 10 vagas com o preço antigo, o preço antes de subir. Eu não vi agora aqui que entrou de alunos novos. Tinha as últimas 10 vagas. Então todo mundo está convidado para ir lá agora fazer inscrição, para aprender todas essas técnicas do jeito certo, completo, não jogado assim 10% no Instagram. Aprender com o Dr. Marcelo, ensinando bonitinho, poder dizer que aprendeu porque fez um curso comigo onde eu ensinei tudo, onde participou de reuniões ao vivo, onde assistiu tudo gravado, para poder dizer que aprendeu. Não só que emagreceu porque viu umas lives no Instagram. Não, aprendeu, se dedicou, se priorizou, tirou tempo para si, se valorizou, participou de um curso que mudou a vida. Não só assistiu pequenas lives ou postagens do Instagram, até para valorizar o teu próprio processo, né? Quanto tu investiu em ti, quanto tu priorizou o teu próprio processo. Então não fica só participando de pequenas coisas perdidas no Instagram. Vai agora e participa do curso e me deixa te ensinar da maneira correta. Da maneira correta. Imaginem que para mim, saber que eu tenho esse conhecimento 100% organizado para te dar, saber que tu quer isso e tu fica criando desculpas para não participar e não investir em ti. Isso para mim me instabiliza saber que eu posso te ajudar e estar te privando disso. Tá? Então não aceita na tua vida só migalhas de 10%, vai buscar o total. Não aceita só postagens perdidas e lives do Instagram. Vai lá e diz que aprendeu comigo. Participa do meu curso e aprende do jeito certo. Fazer parte de uma comunidade toda de gente que está voltando para si mesmo. Tá?
Tá? É isso, assim, é investir em si, investir em si. Imaginem o seguinte, imaginem um problema e não tem mais curso do Dr. Marcelo, foi a tua última oportunidade. Aí lembra assim, poxa vida, teve a oportunidade e eu não participei. Por quê? Que justificativa daria para ti mesmo se, por exemplo, a gente está na pandemia, todo mundo passando um monte de trabalho, todo mundo achou que ia terminar, não terminou nada, vai mais um ano inteiro pela frente. Todo mundo achou que ia ficar saudável, ia dar tempo de se cuidar, não deu, está todo mundo ferrado, maravilha. Não tem mais perspectiva e a gente já sabe que o maior fator de risco, sobrepeso, doença crônica inflamatória principalmente. Eu estou falando que eu consigo te ensinar a fazer tudo bonitinho, direitinho. Tu está num momento onde algumas pessoas a partir de agora, algumas pessoas vão investir em si, vão ter saúde, vão passar tanto pelo coronavírus, quanto pela crise financeira, quanto pelas alterações de autoestima, de estar preso dentro de casa, tudo, e vão florescer a partir daqui. E outros vão sucumbir. Outros não vão conseguir entender o que está acontecendo, não vão conseguir se cuidar, não vão ter saúde, não vão aprender com as dificuldades. De que lado tu tá? Quem tu é? Quem tu é na fila do bife? Né? Quem tu é na fila do bife? De que lado tu tá? Como é que tu vai dizer depois assim, ó, poxa vida, eu tive uma oportunidade de participar, aprender com o Marcelo, não 10%, mas aprender tudo organizado. Por que foi que eu não fiz isso? Como é que tu vai te explicar esse troço? Na próxima turma eu faço. Até quando é que é a próxima turma? Quando é que é a próxima turma? Então não pode deixar. Como é que vai deixar para depois? Se o momento for agora e não fizer. São umas coisas que eu me penso, né? Que eu penso para mim e fico me colocando no lugar de vocês, porque eu fico aqui ensinando, tentando usar lives e postagens para ensinar o que é complexo, e tem um modo de ensinar do início ao fim. E vocês ficam às vezes sem saber, assim, ficam perdidos. Não, mas eu vou assistir aqui, tá? Então às 19 eu volto para a gente conversar sobre outros assuntos importantes, e eu quero ver agora quem é que vai usar as últimas... Era a fila do pão, mas fila do pão não tem do lado de cá, né? Eu substituí imediatamente, durante a live, eu troquei da fila do pão para a fila do bife, que é para nós, né? Então o que é tu na fila do bife? Tu é aquele que vai se privar de evoluir? Que vai ficar dizendo, eu aprendi tudo porque eu fiquei vendo uma live no Instagram? Ou fez assim, não, eu fiz um curso que me ensinou isso. Imagina para a prima chata, aquela que diz assim, mas low carb mata e consome toda a massa muscular. Não, comer carne, comer carne mata também, tudo mata, a prima chata tudo mata. Aí tu vai dizer assim, não, eu vi numa live do Instagram que não mata. Ou tu vai dizer assim, não, eu aprendi com o Dr. Marcelo Cardoso, um médico que trabalha com isso há 10 anos, eu fiz o curso dele, participei do curso e eu sei do que eu estou falando porque eu estudei. E a prima não estudou nada. Por quê? Porque a prima fica falando que viu no Instagram. Quem tu é na fila do bife? Tu é aquela que debate o que tu escutou no WhatsApp e no Instagram? Fica falando de coronavírus, de não sei o que, tudo que tu viu no WhatsApp e no Instagram? E daí na hora de se aprofundar e aprender os negócios, não vai lá e faz. Aí tem que ficar escutando a vizinha, o cunhado, a tia, falando um monte de bobagem. E o que vocês vão poder falar? Não, eu vi no doutor fulano, doutor ciclano. Não, vocês vão pegar um curso, vão aprender isso. Não, eu fiz um curso que me ensinou como fazer, eu estou fazendo isso, por isso eu estou magra, é assim. Na verdade, tu não pode me falar nada, tu que tem que escutar o que eu estou te falando, porque quem sabe aqui sou eu, fui eu que fiz o curso. Certo? Tinha as últimas 10 vagas, eu não sei quantas ficaram depois daqui, já vi que entrou mais gente, mas não sei quantas sobrou. Sai daqui agora, e vai ali fazer inscrição. Tá? Quem é tu na fila do pão? A que aprende no Instagram ou a que se dedica para si mesmo? Tá? Até daqui a pouco.